toda a cena, nós usamos um conceito de key light, a luz-chave, a luz principal, que é a fonte dominante de luz. Essa luz geralmente é uma luz mais forte, ela fornece uma melhor iluminação, e ela é a luz que lança sombras, a luz predominante na tua cena. A luz mais apropriada para esse tipo de situação é a target spot ou a free spot. É um spot de luz, na verdade. A target spot e a free spot são muito semelhantes, o conceito é exatamente igual à câmera free e à câmera target. Também, assim como a câmera target, a target spot também tem um alvo. Então nós vamos trabalhar com essa opção aí, que é a target spot. É igual, o procedimento é exatamente igual ao da câmera. Eu vou fazer até como eu faço quando eu coloco uma câmera. Eu vou fazer na vista top e depois vou ajustar os pontos conforme a minha necessidade. Então eu vou na vista top, vou clicar num ponto, segurar clicado, arrasto para direcionar o meu alvo. Ó, já percebo o que está acontecendo na perspectiva. Tá? Então vou mirar o meu alvo um pouquinho depois do meu cilindro. Eu inseri na vista top, muito semelhante como a gente faz com a câmera, como ensinei vocês a trabalharem com a câmera. E agora também vou ajustar a posição do spot como do target dele. Então vou no Move, letra D, vou selecionar primeiro, vou sair fora, botão direito, vou selecionar meu spot e vou na vista lateral e vou movimentar aqui, ó. Então, conforme eu movimento, eu posiciono ela. Se eu movimentar em X e Y, eu posiciono o spot. E o target também eu posso movimentar. Pode apontar para a esfera, ou apontar para o cilindro, ou apontar para o cubo. Vou apontar aqui para a esfera, pegar a esfera e o cilindro, muito semelhante à luz Omni, também eu posso configurar e eu posso ligar a sombra projetada. Conforme eu tenho a sombra, fica mais fácil eu ajustar a posição e ter o efeito desejado da minha luz. Percebe que ela é um cone, o formato de distribuição dessa luz é cônico. A Omni era esférico, a forma de distribuição era uma forma esférica. E aqui, essa forma de distribuição é uma forma cônica. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais nas configurações da luz, mas para isso eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que deixar as minhas geometrias criadas, aí eu vou selecionar as minhas geometrias, eu vou deixar todas elas na cor branca. Aqui no modificador, clico aqui e eu deixar branco. Por que eu vou deixar branco? Porque agora nós vamos mexer com algumas configurações e para um melhor efeito ou melhor entendimento, é melhor que as geometrias estejam na cor branca. Só isso, só por isso eu fiz essa alteração aí, ok? Bom, deixa eu sair fora, vamos voltar para a nossa luz spot. A luz spot, ela tem uma intensidade e ela tem uma cor. Então, no nosso modificador, eu vou ter on-off, que nós já vimos. Aqui, no caso da spot, aparece o target, que é o nosso ponto visado, e aqui a distância. Você pode regular essa distância do target ou desligar. Se eu desligar o target, desativei o target, o que acontece? Este spot passa a ser um spot free, que eu mexo somente no emissor, eu não tenho mais o alvo. Então, se eu quiser rotacionar, eu tenho que entrar no Rotate e rotacionar a própria luz. Passa a ser o spot free. Essa é a diferença entre o free e o target. E aqui eu posso digitar a distância que eu quero o alvo. Eu posso mexer aqui, ó, vou diminuir. Aqui, ó. Então ele vem até esse ponto aqui, ou vai até o final. Então eu posso movimentar e ativar. Então eu ajusto a distância e depois eu ativo o target. Então ele vem com essa distância e aí eu posso movimentá-lo como eu fiz anteriormente. Vou sair do Rotate, vamos voltar aqui. Continuando, os Shadows nós já vimos anteriormente, Shadows On Off. As configurações
mais para frente nós vamos entender quais são essas configurações de sombra que nós temos aqui, essas opções. Agora nós chegamos numa parte interessante, que é a intensidade, cor e atenuação da minha luz. Então eu tenho o fator de multiplicação, multiplier, é um fator de multiplicação de potência da minha luz. Minha luz está com potência de 1. Eu posso aumentar essa potência, então eu começo a ter uma superexposição, como a gente costuma falar, isso começa a estourar a luz na minha cena, ou eu tenho uma exposição menor também que tende a escurecer a minha cena. Regra, o padrão é 1, e se você quiser aumentar a potência da sua luz, o máximo valor que você vai usar é 2, que 2 é o limite para você ter alguma coisa ainda coerente, mas nós vamos trabalhar no padrão 1. Quando é que eu uso menos que 1? Quando eu tenho uma outra fonte emissora de luz na minha cena. E geralmente nós temos mais de uma fonte emissora de luz. Então, essa é a luz principal, é o fator 1, mas quando eu entrar com algumas outros pontos de luz, talvez eu precise baixar um pouco a potência dessa luz, suavizar um pouco, para equilibrar a cena também. Nós vamos mais para frente criar alguns ambientes e nós vamos ter que usar este conceito, ok? Muito bem, a luz também, no mundo real, tem cor. Ou você usa um filtro na luz, né? Você pode criar um filtro de cor nessa luz. Aqui você ajusta essa cor que você quer dar para a sua luz. A luz aqui é uma luz branca. Se eu clicar aqui, aparece esse parâmetro para mim. E eu ajusto a tonalidade que eu quero. Ó. Eu falo, ó, uma luz tom rosado, fúcsia, né? Azul, verde ou amarelo, até mesmo alaranjado. Então aqui eu ajusto a tonalidade da minha luz. É um filtro que eu vou colocar nela. Isso vale para qualquer luz, não só para spot. Para Omni, para as luminárias, as fontes de luz, as luzes que nós temos no standard, quase todas elas têm essa função também. É um padrão entre elas, o que eu estou mostrando para vocês agora. Avançando um pouco mais, vou dar OK aqui. Avançando um pouco mais na configuração. Então aqui nós temos intensidade, cor e atenuação. Só mexer na intensidade e na cor. A parte de atenuação, vamos esperar um pouquinho. Vou fechar aqui. E aí eu vou no Spotlight Parâmetros. Esse sim é um parâmetro específico da luz Spot. Qual o parâmetro que nós vamos trabalhar agora? Se você olhou, você observou o que eu tenho na minha luz Spot. No cone eu tenho um azul claro e um azul escuro. Uma marcação circular aqui e na vista lateral também você acompanha com o cone essa marcação. O que significa isso? Significa que a cor azul clara é até onde chega a minha potência, a minha intensidade. Lembra essa intensidade que nós colocamos de 1? Ela vai até este ponto desse círculo azul claro. Entre o círculo azul claro e o círculo azul escuro, ela vai desaparecer. O ponto azul escuro é onde ela vai morrer, onde ela não vai mais alcançar. Então você percebe aqui na sombra um pequeno gradiente. Esse gradiente é essa distância que está determinada entre esses dois pontos, que eu vou poder ajustar a partir de agora. Então eu tenho Hotspot Beam, que é o azul claro, e o Fall Off Field, que é o azul escuro, é o externo. Vou mexer, por exemplo, isso aqui é graus, é ângulo, né? Esse 43 é um ângulo. Então, eu vou mexer, por exemplo, eu vou baixar isso aqui. Então, conforme eu vou abaixando, conforme eu vou abaixando, aparece uma certa suavização entre o hotspot, a parte mais quente, mais intensa, para a parte onde a minha luz vai morrer. E eu posso também aqui aumentar ou diminuir, aproximar novamente um do outro, ter essa distância entre eles. Se eu, por exemplo, pegar o menor e aumentando
você vai perceber que ele chega a um ponto que ele não encosta, não sobrepõe ao externo, ele começa a empurrar. Existe uma diferença entre eles que não permite eu sobrepor. Sempre eu vou inicialmente ter essa marcação entre eles aí. Se eu quiser mudar essa diferença entre eles, ajustar, eu posso ir aqui no Customize, Preferências, e aqui eu tenho o Rendering, onde eu tenho a opção do Fall Off e o Hotspot, ou Hotspot Fall Off. Aqui eu tenho uma diferença de 2 graus, é 2 graus entre um e o outro. Eu posso mudar, posso deixar mais apertadinho, mais justo, 0, meio grau. Se eu der OK, significa que agora, se eu mover aqui, ó, eu deixo mais apertadinha essa distância. Deixei meio grau. Então eu tenho como configurar a distância entre esses dois cones, o cone interno e o externo. Eu tenho uma possibilidade, depende do que você quer fazer, você tem esse ajuste aí que pode ser feito. Outra maneira que você pode trabalhar, que é interessante, eu afastei um pouco, é você vir nessa opção aqui, ó, Select and Manipulate. Você pode selecionar e manipular. Você pode vir aqui direto, ó, na Viewport. Clica e arrasta. Olha lá. Você pode fazer direto isso visualmente na tela. Você não precisa fazer numericamente pelo spinning. Você pode vir direto, clicar aqui, ó. Então você clica e manipula facilmente. Vem aqui e desliga. Então essa foi a luz spot ou target spot para vocês entenderem a dinâmica.